Boa tarde, meu povo. Eu estou transmitindo essa live no Instagram e no YouTube. Então, quem está no Insta e quiser ir lá para o YouTube, porque vai ter uma parte que a gente vai passar uns slides, só que daí aqui no Instagram eu não consigo passar slide. Então, quem quiser ir para a live no YouTube, tem o link lá na bio, aqui no meu perfil, pode clicar aí para lá também. E eu vou ficar olhando para cima e para baixo o tempo todo, mas tá tudo certo. Tá todo mundo me ouvindo? Patucci tá ali. Patucci, fala se tu tá me ouvindo. Me diz se tá tudo certo. Boa tarde, pessoal. Aham. Fala, Isa, tá me ouvindo? Bruna, só me faça um sinalzinho se vocês estão conseguindo me ouvir. Tudo certo? Mori, Dani. Então tá, tudo certo. Sejam todas muito bem-vindas. Essa live de hoje é para falar um pouquinho de como que funciona o real processo de transformação, o real processo de evolução, o real processo de cura, de leveza, de realização. Não sei como dar o nome disso, mas é esse processo, é isso que a gente busca tanto e é tão simples e a gente acaba deixando de lado. Então, eu quero começar perguntando para vocês quem aqui está sentindo a energia um pouco pesada nesses últimos dias, mais especificamente de ontem para hoje. Quem está sentindo que está tenso? Quem acordou assim hoje? Quem essa noite teve sonhos estranhos? Comenta aqui comigo. As gurias do YouTube ali, tem uma galera grande aqui comigo. Quem tá sentindo uma atmosfera um pouco pesada agora, nesses últimos momentos? Alguém consegue me dizer o porquê que isso está acontecendo? O porquê que a gente está sentindo tudo dessa forma? Alguém chuta? Arrisca um palpite? Bastante sonho. A Dani é a mulher dos sonhos. Tá sonhando mais agora, então, Dani. E sonhos estranhos essa noite ainda aconteceu comigo, gente. Eu acordei depois de um sonho tenso e fazia muito tempo que eu não acordava. Gente, nossa, o que está acontecendo? Porque isso não é normal. Esse tipo de sonho não comigo fazia muito tempo que não acontecia. Então, política. Política versus Mercúrio retrógrado dá nisso. A gente fica aqui quase surtando sem conseguir entender o que está acontecendo. E por que a gente não entende o que está acontecendo? Porque a gente não está presente, porque a gente não se escuta. No momento em que a gente se escuta, no momento em que a gente está presente no nosso momento, nos nossos processos, a gente tem a capacidade de tentar entender o que está acontecendo. Chegou uma hora que eu disse, para, isso não é meu. Não, eu não sou assim. Eu não tô assim. Eu estava pesada, eu estava angustiada, eu me sentindo chata, sabe aquele dia que nem tu te suporta? Então, né? Isso não é o comum. Por que isso está acontecendo? Então, gente, isso é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes a gente só não se percebe, a gente só não está atento a gente mesmo, não é nem na volta, atento a gente mesmo, e a gente não entende o que está acontecendo. E tudo isso começou nessa questão da política. Só que o problema não é a política. O problema, na verdade, não começou na política. Onde foi que isso começou? Pede para a Marina ficar quietinha, pessoal. Onde foi que isso começou? Isso começou lá atrás, há muitos e muitos anos atrás. A igreja, as religiões colocaram para gente que existia um salvador de tudo, que existe um Deus, existe uma entidade, existe algo espiritual que vai nos salvar.
que vai fazer com que as coisas mudem para a gente. E aí, isso, o que aconteceu? Os governantes, a política acabou vendo, opa, deu certo com a igreja, essa questão de ter um salvador. Deu certo com a igreja, existe alguém que pode nos salvar. Aí os políticos usaram isso, trouxeram isso para a política. E hoje isso está entranhado na gente. Eu preciso que alguém me salve. Eu preciso votar em A ou em B para que eu seja salvo, para que as coisas realmente melhorem. A live não é para falar de política. Vou falar de novo. Quem está no Insta, eu estou transmitindo no Insta e no YouTube, então tem o link lá na bio. Pode clicar lá no link para vir para o YouTube, porque aqui a transmissão geralmente é mais tranquila. E tem alguns slides que eu vou passar, e daí quem está no Instagram não vai conseguir enxergar os slides, porque a gente não tem aplicativo para isso. Então, gente, a live não é para falar de política. Muito pelo contrário. Você sabe, quem me conhece sabe que isso é uma das coisas que eu pouco falo, né? Mas a live é para a gente falar de energia. A live é para a gente falar de estar atento aos nossos processos, aos nossos próprios processos, certo? Então, por isso que eu trouxe essa questão da energia desses últimos dias que a maioria está sentindo. A maioria está se sentindo pesado. A maioria está se sentindo tenso. Falei agora há pouco dos sonhos, a gente está sonhando, a gente não está dormindo bem. Por quê? Porque tem essa energia que a política está trazendo que não é nada positiva. Por que essa energia não é mais positiva? Porque nos vende uma ilusão. Foi o que eu acabei de falar. A ilusão de que alguém precisa nos salvar. Isso veio de novo, veio lá da igreja, veio lá das religiões, lá de trás, que nos venderam a ilusão de que alguém nos salva. E quem nos salva? A Marisa acabou de responder ali. Marisa, tu não vai? Acabou de responder. Quem nos salva somos nós mesmos. E quando isso fica entranhado, quando a mídia começa a nos mostrar o tempo todo, né? Eu preciso de que alguém me salve. Eu preciso votar em A ou B para que as coisas melhorem para mim. A igreja, de novo, a igreja traz que existe entidade A, existe entidade B, que vai nos salvar. A gente acaba esquecendo que é a gente que se salva. A gente acaba esquecendo que o poder não está na política. O poder não está em uma igreja. O poder está na gente. Quero deixar bem claro que eu não sou contra ou nem a favor de candidato nenhum. Deixar bem claro que eu não sou contra a religião nenhuma, muito pelo contrário. Para mim, todas as religiões têm o seu propósito, todas levam para o mesmo caminho. Umas falam de um jeito, outras falam de outras, mas todas seguem o mesmo propósito e para mim é isso que vale, certo? Então, por que eu estou trazendo esse papo aqui? Como assim, Vanessa? A gente está falando, a live é para falar de processo de transformação e tu está me falando de religião. Porque o processo energético que está acontecendo no Brasil agora, essa tensão, essa briga, afeta na gente. Então, quem não acordou hoje sentindo uma energia, a gente estava comentando agora, eu e a Carla, parece energia de finados, gente. Vocês já pararam para pensar? Vocês sentem a diferença da energia do dia de finados? Dia de finados, para mim, parece que o dia é morno. Parece que o ar não entra normal no pulmão da gente. É uma coisa tensa. Oi, Su! Chegou? Gente, de novo, tá? Tô transmitindo no YouTube e no Instagram. Então, quem tá no Instagram pode ir lá pro YouTube se quiser, porque tem alguns slides que eu vou passar. E daí, quem tá aqui no Instagram, eu não consigo passar, vocês não vão conseguir visualizar. Então, gente, é por isso que eu tô trazendo. Eu tô trazendo essa questão energética para que vocês aprendam a se perceber. Essa semana ainda falando com uma pessoa, eu sinto pressão no peito, dificuldade de respirar, me sinto tenso. Por quê? Porque alguma coisa pode ser que esteja acontecendo na tua volta, mas falta parar, falta ter centramento, falta ter um tempinho para ti, um tempinho para parar e olhar para ti e o que essa ansiedade, o que esse processo está querendo te trazer. Aí hoje, depois que eu acordei do jeito que eu acordei e comecei que nem eu mais me aguentava, eu comecei a perguntar, cara, isso não é meu.
Isso não é meu. Então, se não é meu, eu não quero ficar com essa energia, eu não quero ficar desse jeito. E esse é o nosso poder. Por isso que ninguém nos salva. Por isso que não existe um político que vá nos salvar. A gente para e pense. Há quantos anos a gente está nessa? Vou votar no fulano, no Beltrano, porque ele vai me salvar. Não salva. Infelizmente não salva. Porque quem tem que nos salvar somos nós. E se as pessoas votassem hoje com essa clareza de que eu vou então escolher o que eu julgo melhor, aí a gente teria uma eleição decente. Só que hoje a eleição é um falando do outro, um falando do outro. Ninguém fala nada bom. Vamos então para o que interessa. Acreditar que existe um Salvador. Por que eu trouxe essa analogia? Porque acreditar que existe um Salvador, acreditar que alguém pode fazer alguma coisa por ti, para mim é a mesma coisa que tomar remédio para depressão. A mesma coisa que tomar um remédio para uma ansiedade. Não resolve. Não resolve. Apenas cria no teu consciente, porque nós vivemos 5% de forma consciente. Isso apenas cria no teu consciente a ilusão, a sensação de que tu está fazendo algo por ti. Votei nesse candidato, tomei essa medicação, pronto, agora eu vou melhorar. Agora alguém vai me salvar. E daí com isso tu fica mais tranquilo. O teu consciente, os teus 5% consciente ficam mais tranquilo. Só que isso faz com que os teus 95% do teu inconsciente, que é onde está realmente o motivo pelo qual tu está assim hoje, fique lá gritando dentro de ti a ponto de explodir para que tu realmente te cure, para que tu realmente olhe para os teus processos. Todo desconforto está querendo te trazer alguma coisa. Toda dor está querendo te mostrar alguma coisa. E não é algo do outro, nunca é algo teu. Mais uma vez, mais um recado, vou ficar chata, repetitiva, mas quem está me assistindo no Insta, pode ir lá pro YouTube, tem o link na minha bio, que tem alguns slides que eu quero passar nessa live de hoje e a gente não consegue passar slide no YouTube. Então, vai lá na minha bio, entra no YouTube, que lá a gente já está com mais gente do que aqui. Então, gente, hoje as pessoas vivem numa ação e reação. Se eu chegar e te disser que eu tenho algo que pode te melhorar, se eu chegar e te disser de novo, né? Vamos fazer a analogia da política, que é o que temos para o momento. Se eu chegar e te disser que eu tenho o candidato tal, que eu acredito que vai ser melhor, tu não para pensar que o que eu estou te oferecendo pode ser bom. Eu tenho um produto, eu te ofereço um produto. Tu não para, nós somos assim, nós, seres humanos, tá? Todo mundo é assim. A gente não para analisar aquele produto, aquele candidato. A gente já tá ouvindo, pensando no que a gente vai responder para provar que a gente tá certo. Que da forma como eu estou vivendo tá certo. Mãe, também te amo. Então, tudo na vida da gente é isso. Então, a primeira dica que eu te trouxe hoje é estar presente no momento, te ouvir, tentar entender o que isso está querendo te dizer e te curar através daquilo que tu tá ouvindo. Porque tudo que chega para ti, toda informação que chegou para ti, toda situação que chegou para ti, é porque é exatamente para ti que ela precisava chegar. É em mim que isso vai fazer um processo de cura. A Magda colocou aqui lá no YouTube, aprender a te conhecer, olhar para dentro, é o que ajuda a te curar. Não adianta, a gente pode falar de centenas de técnicas de terapia. Temos, graças a Deus, temos centenas de técnicas de terapias fantásticas. Para mim, uma das mais básicas é o Reiki, né? Eu sou mestre Reiki, eu formo outros reikianos, eu amo o Reiki. Mas quem aqui conhece, inclusive a Meg é reikiana, quem aqui conhece sabe que o Reiki não vai te salvar. O Reiki tem um poder de cura? Lógico que tem. Se existir uma regularidade. Se tu fizer uma sessão de Reiki em janeiro, uma sessão de Reiki em abril, tu vai ter algum resultado? Não. Agora, se tu fizer uma sessão de Reiki uma vez por semana,
E com esta sessão de reiki, tu vai ter tranquilidade, tu vai ter centramento, tu vai sair da zona da tensão, da ansiedade, da procrastinação, porque tu tá tranquilo, aí tu consegue olhar para ti. É esse o processo de cura. Aí tu consegue buscar o que realmente tá fazendo todo aquele redevoo dentro de ti. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, para todos os meus alunos, a doença não é a doença. A gente não pode olhar a doença como doença. A gente precisa olhar a doença como sintoma do que eu preciso curar. Quando a gente vira essa chavezinha, a doença não é doença, doença não existe, existe um sintoma do que tu precisa curar em ti, a gente busca a real cura. E onde que está esta real cura? Dentro da gente. O negócio é sempre se trabalhar. Exato, a Dani é testemunha. Dani, minha amigona, irmã de alma, estamos sempre juntas no nosso processo de evolução, de busca do nosso interno. E onde que a gente acha a cura, Dani? No livro? Não, as informações existem para que a gente consiga entender o que está acontecendo com a gente. Mas a gente acha a cura dentro da gente. Sempre dentro da gente. Nunca tá fora da gente. E por que como foi que eu também cheguei nesse consenso? Como foi que eu cheguei nesse raciocínio? Usando agora para deixar mais palpável para vocês a minha história de vida. Usando o meu processo de autocura. Aqui também tem um destaque no meu Insta, quem quiser olhar, o meu borbolete. Eu venho de um processo de dores desde 2019. Isso não é mais novidade. Quem está aqui já deve ter escutado eu falar isso milhões de vezes e ainda vai escutar eu falar mais milhões de vezes, porque eu acredito que as pessoas precisam saber disso. E esse processo de dores, de doença, foram o que a Vanessa fazia no início. A Vanessa, como terapeuta, eu trabalho como terapeuta desde 2017. A Vanessa, como terapeuta, ela tem hoje em torno de 35 formações. Então, todas essas formações eu fui aplicando em mim. Além de coisas que eu ia fazendo com colegas, de coisas que eu não tenho e que eu achava importante, eu ia fazendo com colegas. Muitas pessoas também devem ter escutado eu falar que eu não ia nem saber o que foi que me curou. Se algum dia eu tivesse a cura. Mas hoje eu sei o que foi que me curou. Foi tudo isso que eu fiz? Foi. Mas o que realmente me curou foi olhar para a história da minha vida. O que realmente me curou foi ir lá atrás, olhar o que aquela dor, o que aquele problema estava querendo me mostrar. Depois disso, hoje eu posso dizer que eu vivo sem dores. Desde março, até de 2019 até março desse ano, era torturante. Então, gente, eu posso dizer que eu entendo quem diz, é forte que eu vou falar agora, tá? Mas eu posso dizer que eu entendo quem diz assim, eu não quero mais viver. Eu não quero viver desse jeito. Porque eu disse isso. Vou falar baixo que a minha filha tá aqui. Porque eu disse isso. Num dia de ápice de dor, de madrugada, já tendo tomado, sei lá, eu quantos tipos de remédio, eu olhei para cima e disse, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais viver assim. Isso não é vida. Na hora eu pensei, meu Deus, o que tu tá fazendo, Vanessa? O que tu tá falando? Para, volta tudo que chegamos no limite. Então, a pessoa que chega às vias de fato, ela não quer fazer isso, mas ela quer aliviar a dor. Ela não quer mais sofrer. Então, já saí completamente do meu cronograma. Por isso que eu criei um processo diferente de trabalho. Por isso que hoje, da forma como eu trabalho, eu olho todas as etapas da vida da pessoa. Eu gosto de dar o exemplo aqui de uma paciente, que é incrível esse exemplo, que talvez vocês também já tenham escutado, mas escutem de novo, porque ele faz diferença na gente. Eu tenho uma paciente que ela tem 60 e poucos anos, e ela fez um processo de terapia comigo,
E nesse processo de terapia, a gente identificou que o problema, né, o que ela estava vivendo naquele momento, era o relacionamento tóxico que ela tinha. Mas era um casamento, gente, de, sei lá, 40 e poucos anos. Mais, talvez. Então, a Dani botou e eram muitas dores. A Danizinha acompanhou. Ela chegou, nós chegamos a essa conclusão. E ela me disse: eu sei que o problema da minha vida é o meu casamento, mas eu já vou te avisar que eu não vou me separar. Não tá dizendo, tá, mas e tu quer que eu faça o quê? Né? Se não vamos ter isso, não vai ter uma mudança comportamental. E no processo, quando a gente fez uma determinada técnica, que nós fazemos já no início do borbolete, no início do processo, ela conseguiu acessar uma memória de quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos. Lembrem que eu falei, ela tem 60 e poucos anos. Ela conseguiu acessar essa memória, que certamente não era uma memória viva da memória dela, onde ela estava com a avó, na casa da avó, e ela ouviu a avó dizer: antes mal amada do que mal falada. Naquele momento, isso veio, uma crença. Mulheres da família não se separam. Porque a minha avó, imagina, minha avó está me dizendo que antes mal amada do que mal falada. Era melhor ficar em um relacionamento que eu não estou feliz, em um relacionamento tóxico, do que ser mal falada pela sociedade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Aqui começam as nossas crenças. Quem tá falando aqui? Tia Tânia, Amanda Borbolete. Que processo, né, tia? Que evolução. Léo, que saudade, meu amigo. Beijo. Então, gente, aqui eu quis trazer rapidamente para vocês, com esse exemplo, para que só que vocês entendam como que as crenças criam. Ali ela entranhou no inconsciente dela, com 3 anos de vida, que ela não podia se separar. Ela tem que passar o que ela passar, mas ela não pode se separar. Então ela veio se arrastando aquela relação, que já estava também trazendo problemas físicos para ela, mas ela não cogitava a possibilidade de separar. Como eu já sou conhecida, né, como a que rasga as certidões de casamento das pacientes e as carteiras de trabalho, não é assim, gente, isso é só crença também, vocês estão instalando essa crença em vocês, não é, eu tenho exemplos, né, né, Carla? Eu tenho exemplos de quem fez o borbolete e fortaleceu a relação, fortaleceu o casamento. Daqui a pouco eu vou mostrar o depoimento da Carla. Não, ela não se separou, ela tá vivendo lindamente, maravilhosamente bem com o marido de quantos anos, Carla? Quantos anos de casado? 27. 27 anos de casado. Tá? Então, a Vanessa não separa ninguém, tá? Então, gente, eu só trouxe isso para que vocês consigam entender como que as crianças começam a ser formadas. E daí vocês tentem, me digam uma técnica das terapias que a gente tem hoje que iriam, talvez, buscar essa informação sem ter um processo. Não tem? Qual é a técnica que vai olhar para a história de vida da pessoa aos 3 anos de idade? Borboleta. Vou falar mais de novo, tá? Desculpe quem tá ouvindo desde o início, a pessoa repetindo que nem uma papagaia. Eu tô transmitindo no Instagram e no YouTube. Então, vai ter uma hora que eu vou passar uns slides para vocês. E quem tá no Instagram não vai conseguir ver os slides, porque a gente não tem esse recurso. Só quem tá no YouTube. Então, quem quiser vir pro YouTube, tá lá no link da minha bio, o link da live de agora. É só clicar lá que já vem para cá. Então, gente, é sobre isso. É sobre ter um processo. E aí, eu tenho vários exemplos onde a gente achou a causa raiz do que a pessoa está vivendo agora na gravidez, enquanto ela estava dentro da barriga da mãe dela. Me diz quem que olha para sua gestação? Quem que perguntou para a mãe? Tá aqui, respondam para mim, para não ficar só a Vanessa palestrando aqui. Respondam para mim. Marcelo, meu amigão também. Alguma vez tu perguntou para tua mãe como é que foi
O que ela sentiu quando ela estava grávida de ti? Léo, alguma vez perguntou para tua mãe o que ela sentiu quando estava grávida de ti? Responde para mim, para a gente ter uma interação. Quem mais está aqui? A Meg. A Meg eu sei que perguntou. A Meg fez o borboletes. Dani, tu já perguntou para tua mãe? Tu já perguntou para dona Elida, Dani? O que ela sentiu quando estava grávida de ti? Viu? Ó, o Marcelo já disse que não. O Léo não me respondeu. Ninguém mais me respondeu. Gente, pensem comigo. Eu quero falar também o mais rápido que eu conseguir sobre isso, porque isso é um assunto amplo demais, tá? E a gente iria se estender muito aqui. As mulheres, antigamente, não casavam por amor. Tu fez eu me ver lá. Eu fiz, né, mãe? Eu perguntei, viu? Minha mãe tá aqui. A prova de que eu fiz o borboletes. Eu perguntei para minha mãe. E foi linda a resposta. Ali eu me senti muito amada. A Dani colocou. Pior que eu não perguntei. Ai, santo de casa não faz milagre. Eu não acredito, Daniel. Gente, voltando, tá? As mulheres antigamente não casavam por amor. As mulheres antigamente não tinham uma relação sexual por prazer. A mulher tinha que servir o marido. A mulher tinha que estar disponível para o marido. Aí, desta forma, nós fomos geradas. Talvez até gerações antes de mim, né? Acredito que na minha geração isso já estava um pouquinho melhor, né? E daqui para frente, isso eu vejo que está melhorando muito. Eu assisti, acho que foi um documentário uma vez, que eu fiquei chocada. Como que transavam antigamente. Eu nem sei se eu posso falar essas coisas essa hora, mas eu tô falando, daqui a pouco o Instagram me derruba. As mulheres deitavam na cama, colocavam um lençol branco que tapasse dos pés à cabeça e tinha um buraco nesse lençol, onde era feito a relação. Que prazer que essa mulher vai sentir, gente. Me responde. E isso veio entranhando no nosso feminino. Hoje, nós temos muitas coisas a curar em um feminino em função disso, em função dessas coisas que aconteciam. A gente não está aqui para buscar culpados de forma alguma. Tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Mas a gente hoje precisa ter esse entendimento de que a mulher busca prazer, a mulher busca amor, a mulher busca uma relação saudável. E quando uma criança é gerada de uma relação com amor, com afeto, com parceria, só de falar o que vocês sentem quando eu peço para vocês imaginarem uma relação de um casal onde tem amor, carinho, afeto, parceria. Não é gostoso? Que foi, Marisa? Não chora, Marisa, tem solução, tá? Não é gostoso pensar nisso? Agora, quando a gente pensa numa relação de abuso, onde a mulher não queria fazer aquilo, uma relação onde, durante a gravidez, na casa onde a mulher estava, tinha muita briga, numa relação onde aquela mulher só casou para poder sair de casa. Vocês conseguem sentir a diferença quando eu falo isso? E isso tudo já foi comprovado cientificamente que os bebês sentem tudo quando estão dentro da barriga da mãe, certo? A gente sabe que quando a criança nasce, ela é capaz de reconhecer o som da voz do pai e da mãe. E aí a criança está ouvindo tudo, além de um dos nossos maiores condutores de energia é a água. E essa criança está dentro da barriga e volto de quê? De água. Ou seja, energeticamente, a criança está recebendo tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo gerado naquela atmosfera, naquele ambiente, naquela casa. E ali começam as nossas crenças. Ali a gente começa a ser o que a gente é hoje. Vocês estão conseguindo me entender? Porque às vezes eu começo a falar nisso, eu me empolgo, é o tipo de coisa que eu posso falar o dia inteiro e talvez para mim isso seja muito claro. E eu não sei se vocês estão me entendendo de forma clara também.
Mais uma vez eu vou ter que repetir a papagaia. Estou transmitindo aqui no YouTube, no Insta e no YouTube. Então, só que no YouTube eu vou conseguir passar uns slides daqui a pouco. E no Insta não vai aparecer porque a gente não tem esse recurso. Então, quem quiser sair do Insta e vir para o YouTube, lá no link da minha bio, já está o link dessa live aqui, vocês vão cair direto, certo? Suzy, que bom que vocês estão entendendo. Porque é isso, gente. Façam um exercício esse final de semana. A gente está aqui com uma média de 20 pessoas ao total me ouvindo, tá? Se essas 20 pessoas fizessem esse exercício final de semana, quem pode? Quem tem pai e mãe perto? Pergunta para tua mãe como que foi quando ela engravidou de ti. Pergunta se ela casou por amor. Pergunta como ela se... Eu perguntei para minha mãe, se minha mãe tá aqui ainda, ela vai comentar. Eu disse, mãe, o que que tu sentiu a primeira vez que tu me pegou no colo? Sabe o que que ela me respondeu? Eu me senti a mulher mais maravilhosa do mundo. Aquilo dá um quentinho no coração. É tão bom ouvir isso. Ali começam as nossas curas. Por que que eu tô trazendo tudo isso para vocês? Para que vocês entendam que não adianta tomar um remedinho e esperar que a dor passe. Não adianta a gente esperar uma cura de fora para dentro. Um salvador, alguém que venha e diga, deu, agora os teus problemas acabaram. Que bom que existisse, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu pudesse chegar aqui e dizer para todo mundo, existe um botãozinho que a gente aperta e pronto, estamos curados. Mas não existe. Não existe. E de novo, também eu vou repetir, não estou aqui para achar culpados. A intenção não é que vocês cheguem no pai e na mãe e digam, a culpa é tua, eu sou assim hoje por ti. Não, gente. Ó, minha mãe ali é a mulher mais feliz do mundo. Exato. Vocês entendem como é maravilhoso ouvir isso? Minha mãe se sentiu a mulher mais feliz do mundo quando ela me pegou no colo. O que a Suzana colocou aqui? Não tenho mais meus pais, mas a gente falava sobre como eles se conheceram e sei que foi por amor. Perfeito, Suzy. Já podemos passar da fase da gestação. E eu tenho que contar, né? A Suzy, pelo que eu fiquei sabendo, acabou de entrar pro Borbolete? Hein, Suzy? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, gente, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, para a história da gente, a gente tem a clareza de que quem nos salva somos nós. Ninguém mais tem esse poder. E seria muito triste que a gente desse esse poder para alguém. Porque eu tenho um videozinho no YouTube, no Insta que eu vi, que me impactou. Cara, ninguém vai deitar no caixão por ti. É forte também ouvir isso, mas é real. Naquele dia vai estar só tu. Então, tu é responsável pela tua felicidade. Tu é responsável pela vida. Até quando tu vai terceirizar isso? Até quando tu vai deixar de te priorizar? Buscando a cura em A, B ou C. A cura está dentro de ti. E aí, quem me acompanhou nesses últimos dias, aqui no Insta principalmente, sim, vocês são demais, estou no Borboletes. Bem-vindo ao Borboletes, Suzy. Fiquei muito feliz que tu veio, tá? Essa turma tá ficando muito linda. Gente, quem me acompanhou nesses últimos dias aqui nas redes sociais deve ter visto um barulho um pouquinho maior do que o normal, tá? Mãe, eu não, eu preciso fazer um parêntese. Elaine começou a seguir você. Mãe, tu não me seguia? Gente, isso é muita desmoralização para uma pessoa. Minha mãe não me seguia? Era só uma piada, vamos seguir. Vocês devem ter visto um barulho, um movimento que eu fiz um pouquinho maior do que o normal aqui no Insta, no YouTube e no Facebook, em todas as plataformas que eu tenho. Nós tivemos uma edição do Destrave semana passada. É Destrave a sua vida, libertando-se da autossabotagem que te impede de voar. Aí o nome ficou grande, né? Então a gente deu um apelido ao Destrave. Quem aqui estava no Destrave? Eu já vi várias pessoas no Destrave. A Suzy, eu sei que estava. Quem mais aqui estava no Destrave? O Destrave, ele era para ter sido 3 dias, mas de verdade foi muito conteúdo.
e eu percebi a entrega das pessoas, eu percebi que elas estavam realmente querendo colocar isso na vida delas, e a gente acabou fazendo mais um dia. Então, a gente teve o destrave na segunda-feira também. A Su estava no destrave. Então, gente, por que eu quero trazer o destrave aqui também? Tia Tânia, tu quer? Vai ter daqui uns dias. E já tô dando spoiler, que nem era para dar. A gente vai ter mais uma edição do destrave, tá? Ó, a Adri, sim, a Adri lindona, também tava lá. O que aconteceu nesse destrave, gente? Foi um negócio, para mim, como terapeuta, surreal. Por quê? No destrave, eu ensinei técnicas, tivemos vivências e muito conteúdo que faziam com que as pessoas começassem a se olhar só agora. A gente não entrou na história de vida. Com que a gente se olhasse agora, com que a gente começasse a aplicar aquilo na gente agora. E aí eu vou pedir para a Carla colocar os depoimentos. Quem está lá no YouTube, gurias, quem está no Insta, vai lá no YouTube, porque a gente está transmitindo nos 2 canais, tá? Então, aqui no Insta, vocês não vão conseguir acompanhar os depoimentos que eu vou passar agora. E tá lá no link, na minha bio, o link da live no YouTube, vocês vão lá. Eu quero mostrar para vocês os depoimentos que eu tive pós-destrave. Gente, 4 dias de conteúdo. 4 dias de imersão tua contigo mesma. Aí tu imagina num processo terapêutico de 10 sessões. Apesar de eu não estar no Borbolete, foi surreal mesmo, porque eu me encontrei de verdade. Tá aqui, ó. Adriana, tá lá no YouTube. Vão lá olhar, Adriana. E tá o teu depoimento aqui, tá, Adri? Eu vou mostrar para as meninas. Ah, falei que é teu. A gente vai lá e tira o nome das pessoas, depois a Vanessa vai lá e entrega o depoimento da pessoa. Mas eu não vou dizer qual que é teu. As pessoas tiveram curas, as pessoas tiveram uma evolução e uma transformação gigante em 4 dias de conteúdo que foi o destrave. Tá ali, ó. Até semana passada eu estava arrasada, perdida, sem saber quem eu era. Eu me perdi. Eu não me encontrava mais. Então, o destrave realmente me trouxe um clique. Consegui virar chave. Ontem foi o ápice para que eu me reencontrasse comigo mesma. Hoje acordei mais forte, na verdade, muito forte. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Eu voltei a mim mesma. Parei de me julgar, me chicotear e amei a experiência, Vanessa. Então, ela já está no próximo. É sobre isso. Esse foi um dos depoimentos. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Esses eu não vou conseguir ler, não, porque tá pequenininho. Vamos ver que a Carla vai ampliar aqui para mim, daí eu consigo ler para vocês. Eu acho que é um grandão, né? Daí a gente não. Repartiu. Não consegue ver, né? Esse aqui foi um que eu fiquei chocada também, né? Não posso dizer o nome da pessoa. Tô louca para dizer, mas não posso dizer. Eu fiquei chocada também com o salto que a pessoa deu nesse destrave. Mas o final foi o que eu mais gostei. Observação. Falei isso para o meu marido. Ele ficou sem ação. Não vou conseguir ler aqui. Disse que essa tal terapia estava me fazendo me afastar dele e de Deus também. Minha resposta para ele foi: cansei de viver embaixo das suas humilhações. Daqui para frente vai ser assim: primeiramente Deus e depois eu. Daí vocês começam a chegar na minha vida, pela ordem que cada um me trata. Todos estão me amando como nunca. Viu por que a Vanessa é conhecida como a que separa as pessoas? Não que tu tem que separar, amiga, não é isso. Eles melhoram, tá? A gente sabe que eles melhoram. Eu já disse, eu tenho exemplos de que o casamento melhora. Mas é sobre isso, é sobre a pessoa se encontrar, é sobre a pessoa saber o seu valor. Esse depoimento me deixou... Nossa, é por isso que eu faço o que eu faço. De quem é esse? Esse aqui é de uma pessoa que eu não separei, que tá ali, ó, que também fez o borbolete e que com isso aprendeu a se amar, aprendeu a saber o seu valor e aprendeu a mostrar para as pessoas como que é ser tratada.
De lá para cá, está muito bem, feliz no seu relacionamento de 27 anos. Tu ri, né, sem vergonha, né? Pode passar, temos mais? Gurias, ali no meu Instagram tem todos os depoimentos do Destrave, porque eu acho muito importante vocês verem isso. Bom, difícil de escrever em palavras o pós-destrave. Já comecei a identificar algumas crenças, bloqueios e estou trabalhando nisso. Aprendi a pedir certo e já estou recebendo as respostas do universo. Não surtei mais e nem fiquei de mau humor. Foi incrível. Estou ansiosa para iniciar o borbolete. E ela tá no borbolete, e ela tá no borbolete. Olha ali o Marcelo no Insta. A minha mulher melhorou. Meu caso de sucesso, mais um caso de sucesso, né, Marcelinho? E ali tá tudo certo. Bom dia, eu não. Tá enxergando? Não. Me sinto mais forte e consciente agora. As vivências e as vivências de cada uma e o carinho e sensibilidade da Vanessa foram libertadores nesse processo. Obrigada por tudo, Nenessa. Essa é do coração também. Muito obrigada pela oportunidade, Vanessa. É sempre bom parar e ressignificar. Pode ir passando, meu bem. Beijo, Marcelo. Então, gente, é sobre isso, tá? É sobre isso. De novo, vocês não estão enxergando o que eu tô passando, porque eu tô passando no YouTube também. Então, eu tô falando, pessoal, entra no Insta, eu tô mandando todo mundo lá pro YouTube, porque lá vocês conseguem enxergar os slides que eu tô passando aqui, tá? No YouTube, no Insta a gente não tem esse recurso. Mônica, tu chegou, minha amiga querida. Eu quero ver a Mônica no Borboletes também. Então, é sobre isso, gente. Vocês entendem que o destrave foram só 4 dias. 4 dias. E o que vai ser diferente da pessoa que tem resultado para a pessoa que não tem resultado? A dedicação. Todas essas pessoas que tiveram resultado, eu sei que realmente fizeram a imersão no destrave. Eu sei que realmente se dedicaram para as técnicas. Nós fizemos, eu não lembro agora quantas técnicas, mas foram muitas técnicas para a gente descobrir o nosso propósito de vida, para a gente ter leveza na vida, para a gente viver como a gente realmente quer viver. Não, eu falei essa semana até numa postagem minha que tem uma frase que eu não gosto, né? Que as pessoas dizem: a gente não tem que fazer o que ama, a gente tem que gostar do que faz. Não, gente, tu tem que fazer o que ama, sim. Não tem nada que te diga que tu não pode fazer o que tu ama. Muitas vezes é um processo. A gente começa gostando daquilo que a gente está fazendo e cria um plano para lá na frente fazer o que eu amo. A vida seria muito triste se eu não fizesse aquilo que realmente faz a minha alma vibrar. Isso seja e profissionalmente, seja em relacionamento, seja em todas as esferas da tua vida. Não te permite viver sem propósito, não te permite sem ter aquele tesão de acordar e levantar da cama de manhã para fazer o que tu vai ter que fazer de qualquer forma. Então, se tu vai ter que trabalhar, se tu precisa te sustentar, por que tu não vai trabalhar com algo que te dá prazer? É simples. Não é simples, muitas vezes, chegar nesse processo. Por isso que eu falo, um planejamento faz com que tu chegue nesse processo. Eu cansei de ir chorando trabalhar. Eu sofri abuso nos 2 empregos que eu trabalhei, onde eu odiava, eu tinha vontade de quebrar tudo, mas eu precisava trabalhar. Mas foram eles que me fizeram chegar hoje na profissão que eu cheguei, que hoje eu tenho muito prazer fazendo o que eu faço. Então, gurias, tivemos esses depoimentos e eu quero falar para vocês um pouquinho do que é o borbolete. E hoje o borbolete, ele tem vários formatos. O destrave foi para lançar, para mostrar, para trazer o borbolete online, a mentoria borbolete online. E o que eu preciso falar dessa da mentoria borbolete online? As pessoas têm preconceito com online. Claro que a gente gosta do abraço, claro que a gente gosta de estar junto, a gente gosta dessa troca, né, energética que a gente tem com a pessoa. Mas veio uma pandemia aí para nos dizer, para nos mostrar que a gente não precisa disso quando a gente quer realmente se transformar. Então, aí a gente entra no círculo da desculpa. Porque, eu não vou fazer
porque eu quero fazer o presencial. E o presencial eu não posso porque eu não tenho horário. O presencial eu não posso porque ele é mais caro. Então veio o Borbolete online, onde ele tem um valor bem reduzido, muito diferente do presencial. E o melhor, tu ainda faz quando tu quiser. Só que daí, lembra que eu falei lá no início da live que a gente já escuta as coisas procurando uma objeção? A gente já escuta as coisas hoje procurando uma resposta para mostrar que a pessoa está errada, que aquilo ali não é o que a pessoa está dizendo. Quando eu falo isso, tu já está procurando dentro da tua mente um monte de desculpa para tu não fazer um processo que vai te trazer a transformação, um processo que realmente vai te curar. Por quê? Porque a gente não está muitas vezes preparado para uma cura, ou a gente acha que não está. O nosso cérebro só sabe viver como ele conhece como seguro. Ou seja, a vida que eu tenho hoje não tá bom. Mas lembre do exemplo que eu falei do casamento? Antes mal amada do que mal falada. Eu estou na minha zona de conforto. Se eu sair daqui, eu vou ser mal falada. E todo o processo te tira da tua zona de conforto. Todo o processo, por mais que ele vai te trazer muita evolução, muita prosperidade, o teu cérebro te boicota, porque ele não reconhece isso. Tu tem o teu HD, tu tem os teus registros, e o teu cérebro só vai reconhecer como seguro aquilo que já está no teu registro. E aí, uma vida plena não está no teu registro. Uma vida abundante não está no teu registro. Viver no teu propósito não está no teu registro. Aí o teu cérebro te boicota. Então, hoje nós temos a mentoria Borboletes Online, que está rolando, tá com as inscrições abertas, essa turma está ficando linda. E nós temos a mentoria Borboletes para quem quer trabalhar como terapeuta Borboletes. Para quem quer aprender a usar todo esse processo que eu acabei de falar para vocês. Que o que é? Olhar a pessoa, olhar o teu paciente desde a gestação, desde quando estava dentro da barriga da mãe dele, a infância, a adolescência, vida adulta, olhando, ressignificando cada fase deste processo, porque quando a gente olha, a gente acha a crença raiz, e aí com as técnicas, que é o que tem por trás das câmeras, são os bastidores, que é o que eu vou ensinar para vocês, a gente ressignifica aquela crença. Ressignificando aquela crença é onde a gente chega na cura, como a gente fala, achamos a causa raiz daquele problema emocional, certo? Então a gente faz isso olhando para a gestação, para a infância, para a adolescência, para a vida adulta. Depois que tudo isso está tranquilo, que achamos as crenças que a gente precisava achar nesse processo, a gente consegue cocriar o que a gente quiser. Aí nós entramos na fase de cocriação de futuro. Mentoria Borbolete Grupo. Eu vou fazer todos esses processos contigo. E por mais que seja grupo, eu consigo pegar na tua mão literalmente e olhar para o teu problema, olhar para as tuas questões. Então não vai diferir em resultado de uma mentoria individual, certo? Mentoria Borbolete para formar terapeutas borboletes, para ensinar o meu processo. Tu vai fazer o teu borbolete, tu vai te curar, tu vai olhar para as tuas dores e depois eu vou te ensinar o que tem por trás, o que tem nos bastidores. O que a Vanessa faz lá atrás que traz esse resultado. Porque não é só olhar para a história. Infelizmente, não é só olhar para a história. Senão eu te dizia para tu comprar um diário e escrever tudo no diário. Que eu também gosto, mas não resolve. Certo? De novo, tá? Quem tá no Instagram, vem pro YouTube, porque a gente tá transmitindo nas duas plataformas. E aí aqui no YouTube eu consigo passar os slides para vocês. O que eu quero trazer de diferente nessa aula de hoje? Eu acho que nós temos só mais 7 minutos. O que eu quero trazer de diferente nessa aula de hoje? A opção de pagamento com boleto, que foi algo que surgiu depois, ou seja, aquilo que tu vai me dizer que tu não pode, eu não tenho cartão, então tu paga no boleto. E outra, eu não tenho limite no cartão. Nós conseguimos, com a plataforma, algo que eu nem sabia que existia, mas a minha equipe é fantástica, eu sempre falo nelas aqui. Elas descobriram que tem como tu fazer um parcelamento tendo só como limite do teu cartão o valor da parcela. Que é quanto?
89? Se for, do borboleta foi 89. 89 E a reais. mentoria da formação 145. O borbolete, a terapia borbolete, 89 reais. É o que tu precisa ter de limite no cartão. Cadê a desculpa? E a formação 147 a parcela. 147 a parcela. É o que tu precisa ter de limite no cartão. Cadê a desculpa? Eu fiz um processo uma vez terapêutico, onde tudo que eu falava como objeção, eu contei isso para as meninas do Destrave. Tudo que eu falava como objeção, o palestrante lá, o mentor, sei lá ele ele fez um tubo de jornal e ele pegava aquele tubo de jornal e batia na mesa com toda a força. Desculpa! E aquilo te impactava. E é isso que às vezes eu tenho vontade de falar, fazer para as pessoas, porque eu internalizei tanto aquilo que quando eu me vejo colocando uma objeção para eu não fazer alguma coisa que eu sei que vai ser muito bom para mim, eu vejo o Bruno batendo na mesa. Desculpa! É isso que eu quero trazer para vocês. Tudo que vocês pensarem, nossa, eu sei que isso vai ser bom para mim. Eu sei que esse processo vai me melhorar. Eu sei que eu preciso ter prazer no meu trabalho. Eu sei que eu posso e devo e mereço viver o meu propósito de vida. Mas eu não. É desculpa. Tudo que tu me disser a partir de agora é desculpa. Chamem as gurias, me chamem aqui no privado também. Chame as gurias lá, as administradoras do grupo, que a gente tem um monte de opções para facilitar para ti. Um monte de opções para que tu não tenha mais essas desculpas. Lá na frente, tu vai te agradecer por ter feito isso por ti. Daqui a um ano, tu vai te agradecer por ter dado esse passo. Só que talvez tu não te perdoe daqui a um ano se tu estiver reclamando dos mesmos problemas que tu tem hoje. Andando em círculo, cachorro atrás do rabo. Certo? Acho que falamos tudo, né? Acho que falamos tudo, certo? Pelo menos era tudo que eu tinha anotado. Imensa gratidão a todo mundo que estava aqui. Essa live vai ficar gravada e eu gostaria que vocês propagassem ela para quem vocês acham que precisa ouvir isso, para quem vocês acham que merece se dar esse presente, tá? E mesmo que não venham por borboletes, e mesmo que não seja esse o momento de vocês, se vocês conseguirem internalizar o que eu falei, de que a nossa cura, quem nos salva, não é o político A, não é o político B, não é a igreja A, não é a igreja B, é a gente. Tá tudo dentro da gente, o que a gente precisa para se salvar e para se melhorar. Vocês já estão no processo de evolução. Certo, meu povo? Era isso. Beijo. Até daqui uns dias.